O memorando de entendimentos ou de pré-constituição de empresa é um documento com data de validade. Ele precisa acabar em algum momento. Inclusive, você deve colocar isso no próprio documento. Vou explicar um pouquinho disso para vocês, o porquê disso, porque eu sei que essa é uma dúvida muito comum em fundadores de empresas de tecnologia, em empresas digitais, especialmente para quem está começando, ou mesmo quem já está com um negócio um pouco mais avançado, mas precisa regular as relações ali entre quem está envolvido no projeto. Quero trazer luz para esse assunto e explicar de uma vez por todas o que é o memorando de entendimentos, por que ele tem data de validade, quais são os riscos que você deve evitar na hora de constituir este documento. Eu sou o Lucas Mantovani, sou um dos sócios e cofundadores aqui da Safe, sou advogado de startups e empresas de tecnologia há 7 anos, e eu quero ajudar vocês a entenderem um pouquinho desse documento que faz parte da constituição de qualquer empresa no Brasil, especialmente se você está começando e não tem como ainda formalizar a sua sociedade. A explicação básica do memorando de entendimentos é muito simples. Ele é um documento prévio, ele é um pré-contrato. Pré-contrato do quê? Se ele é pré-contrato, o que ele está antecipando? Basicamente, o memorando de pré-constituição de empresa, ele é um documento que é formalizando ali o relacionamento entre pessoas que têm o interesse comum de formar uma sociedade. Eles têm o interesse comum de iniciar um empreendimento. Ele é muito comum, por exemplo, em hackathons, em startup weekend, quando as pessoas se juntam, têm uma ideia, cara, vamos fazer um projeto? Vamos. Aí todo mundo começa a trabalhar e tal. Não tem ainda uma empresa formalmente, ou mesmo que tenha, ainda está muito prematuro, está tudo meio ainda nebuloso, vocês não validaram muito bem. Então, como é que você faz para regular a relação entre essas pessoas que já estão trabalhando pelo projeto, já estão dedicando tempo, muitas vezes dinheiro, inteligência, propriedade intelectual? Como é que você protege essas pessoas em relação a esse projeto? Caso ele dê certo ou não, como é que você vincula essas pessoas? Na prática, você não precisa ter um CNPJ para você ter uma sociedade. Existe no Instituto Jurídico Brasileiro a figura da sociedade de fato, ou seja, ela é uma sociedade que não tem personalidade, ela não tem uma pessoa jurídica, mas ela já é uma sociedade. Qual que é o grande problema desse tipo de sociedade? É que a responsabilidade dos sócios em uma sociedade de fato, que não tem formalização jurídica, é uma sociedade onde os sócios respondem de forma ilimitada. Eles respondem por qualquer tipo de obrigação que a empresa contrai, que o negócio contrai. Ou seja, enquanto você não estiver constituindo a sua empresa formalmente, o seu patrimônio pessoal está em risco. A sua casa, o seu carro, os bens que você tem, o dinheiro que você tem na sua conta. Então o que acontece? Eu vou dar um exemplo muito simples, é muito comum isso acontecer. As pessoas começam um projeto, trazem lá alguém que está empolgado com o projeto e falam, não, vem aqui, você trabalha aqui meio que de estagiário, meio período, dá uma força aqui e tal. É um trabalho voluntário, mas logo que a gente começar a ter faturamento eu vou te pagar um valor aí, beleza. A pessoa vai lá, entra, e aí tem uma briga, uma discussão, essa pessoa vai e sai. Ela vai e mete um processo trabalhista. Ela entra com uma ação pedindo reconhecimento de vínculo de emprego. E ela realmente trabalhou. E ela vai pedir o reconhecimento de vínculo e é possível que ela ganhe aquele reconhecimento de vínculo. E quando ela ganhar, ela vai cobrar o valor retroativo, tanto que ela não recebeu, quanto os direitos vinculados, né, INSS, FGTS, férias, 13º, tudo isso vai estar ali dentro daquele conjunto que vai se tornar um passivo trabalhista para você. Se você não tem uma empresa formalizada, esse passivo trabalhista vai recair sobre você, pessoa física também, nas suas costas e nas costas dos seus sócios. Então, o memorando de entendimentos, que é um memorando de pré-constituição de empresa, serve para esse momento. Tá, Lucas, mas se eu vou ser responsabilizado, por que eu vou fazer o memorando? Porque ele rege outros aspectos da sociedade. A sociedade, de fato, é regida pelo memorando de entendimentos. Então, você tem questões de propriedade intelectual, você tem questões relativas à participação de cada um, o envolvimento de cada um no projeto. Eu vou ler para vocês até aqui uma listinha de itens que eu considero que são fundamentais dentro do memorando de entendimentos. Então, pega o papel e a caneta para você anotar, porque isso aqui vai servir para você fazer um memorando de entendimentos aí da sua empresa se você não quiser contratar gente para fazer por você. Primeira coisa, de quem que é a propriedade intelectual do projeto? Ou seja, de quem que é o software, de quem que é esse material que está sendo produzido. Você concorda comigo que não tem empresa formal ainda? Então tudo que é produzido pelas pessoas ali pertence a elas a princípio. Tem que haver algum documento que diz que o que elas estão fazendo pertence ao projeto, pertence à empresa, pertence àquela iniciativa que está sendo constituída. E é no memorando de pré-constituição que você vai colocar isso. Segunda coisa, quem que vai colocar dinheiro para desenvolver o projeto? Muitas vezes um negócio precisa de injeção de capital, na maioria das vezes, na verdade, né? Você não tem como começar um negócio sem dinheiro nenhum. Você tem que colocar algum dinheiro, seja para contratar uma ferramenta, para contratar um escritório, para contratar alguém para ajudar, para fazer investimento de marketing. Você precisa de dinheiro. E quem vai colocar? E em qual proporção? Muitas vezes você tem mais dinheiro que o outro, muitas vezes o outro tem mais dinheiro que você. Então, em qual proporção cada um vai colocar? Vai ser meio a meio? Vai ser rachado igual? Cada um vai colocar proporcionalmente a uma participação futura que vai ter no projeto? Qual que é o papel de cada um? Qual que é a obrigação? Você é responsável pela tecnologia, você é responsável pela modelagem de negócio, você é responsável por falar com um parceiro e fornecedor. Defina papéis e responsabilidades. Coloque isso no memorando para ninguém dizer que, eu não sabia que eu tinha que fazer isso, achei que você estava fazendo. Aí que o problema começa. Quarta coisa, se a sociedade der certo, como é que esse projeto vai se tornar uma empresa? Quando é que você vai
vai transformar isso de fato num CNPJ? Aí vem a questão até da data de validade, né? Você tem que definir em quanto tempo a gente vai poder ter certeza que esse projeto está dando certo ou não para a gente poder transformar isso num negócio de verdade. Constituir uma empresa, formalizar um contrato social, definir as participações de cada um ali no contrato social. Isso é muito importante, isso é como se fosse uma condição para que a sociedade dê certo. A gente chama isso de termo condicionante, né? Então assim, se a gente atingir tal objetivo, se a gente validar a solução, se a gente ter 10 clientes, a gente vai abrir uma empresa e aí vai formalizar o projeto de fato. Enquanto não houver esse marco, você não transforma. Uma forma de garantir que você vai ter uma data de validade para aquele memorando. Se o projeto se tornar uma empresa, como é que vão ser os direitos de cada um? Qual que é a participação de cada um? Os papéis vão continuar sendo os mesmos? Numa eventual saída de um sócio, como é que vai funcionar? Alguém tem direito de preferência na compra e recompra de participação? Tudo isso vai dentro do memorando de entendimentos, tá? Se alguém abandonar o projeto antes de se tornar uma empresa, o que acontece? Isso acontece bastante. Tem até casos bem comuns. Tem um caso bem comum e bem conhecido no Brasil, até porque foi publicado, enfim, saiu em livro, né? É o caso da Singu. Teve uma pessoa que trabalhou lá na concepção da Singu, lá no início do projeto, ele assinou um memorando de entendimentos, e aí no futuro, quando a Singu deu certo, ele que já tinha saído do projeto lá quando não estava dando certo, ele pediu o reconhecimento de vínculo trabalhista. E aí o juiz ele pegou aquele memorando que estava assinado e falou, não, peraí, mas você tinha assinado o memorando, você não era empregado, você não era funcionário, você era um sócio de fato. Você não era formal, mas você era um sócio. Então, mais uma vez, o memorando protegendo uma empresa, protegendo a empresa de um passivo trabalhista e até mesmo reputacional. Esses são itens que não podem faltar no memorando de entendimentos de pré-constituição de empresa. Mas o ponto mais importante, que inclusive é a minha abertura para esse vídeo, o memorando de entendimentos de pré-constituição de empresa tem data de validade. Ele não pode ser um documento por data indefinida. Ele não pode durar muito tempo. Ele foi feito para acabar. Se você tem um memorando que está aí há 2, 3 anos ativo e não transformou isso numa empresa, e principalmente se você criou uma empresa, mas não transformou o memorando num acordo de sócios, você está sujeito a riscos, porque a realidade do memorando é muito diferente da realidade de uma empresa constituída. E quando você constitui empresas, existem outros direitos e obrigações. Você já tem risco empresarial associado, você já tem ali sócios que estão no contrato social, já tem patrimônio e capital social investido, já tem tempo de maturidade para a empresa. Tudo isso vai para o acordo de sócios, que é um documento que é justamente o documento que ele vem logo depois do memorando, né? Se o memorando é pré-constituição, o acordo de sócios é constituição. O acordo de sócios e cotistas, a gente pode falar disso num vídeo à parte, inclusive. Ele é um documento paralegal. O que ele significa? Significa que você tem um contrato social aqui de um lado e você tem um memorando, ou melhor, o acordo de sócios do outro. Ele acompanha, ele vai lado a lado com o seu contrato social. A diferença é que o acordo de sócios é muito mais robusto, mais arrojado, trata de coisas que o contrato social não pode tratar, nem deve, porque contrato social é um documento que fica lá na junta comercial, um documento público. O acordo de sócios não, ele é um documento de gaveta, ele é entre os sócios. Então, tem muitas questões e regras de negócio ali, que inclusive dizem muito a respeito do futuro da empresa, que devem estar no acordo de sócios e não no contrato social. Então o memorando de pré-constituição vem como uma base muito importante para empresas que estão começando. Você vai utilizá-lo de forma adequada para proteger direitos relacionados ao projeto, proteger a propriedade intelectual, proteger a participação dos envolvidos ali dentro, mas ele tem que acabar quando você constitui formalmente a empresa e aí transforma esse memorando num acordo de sócios. Esse era o recado principal desse vídeo. Agora eu quero complementar, um pequeno detalhe, mais um minutinho. Mesmo para empresas constituídas, você já tem uma empresa constituída, já tem acordo de sócio, tá tudo certinho, você fez tudo certo. Mas aí você vai começar um projeto novo, uma spin-off da sua empresa, ou mesmo você vai fazer uma POC, né, uma prova de conceito ali de um serviço novo que você está criando, e você vai trazer um parceiro externo para participar. Você pode fazer um memorando de entendimentos para esse tipo de relacionamento também. Ele não é só para pré-constituição de empresa, ele pode ser para pré-constituição de um projeto, para concepção de um projeto inicial ali. Mesmo tendo uma empresa, você vai trazer um terceiro de fora, faça um memorando, faça um documento que formalize interesses das partes, participações, direitos relacionados ao projeto que está sendo desenvolvido, inclusive com data de validade. Porque a partir do momento que aquele projeto ganha vida, ou ele vira um produto ou ele vira uma empresa nova. Então é possível utilizar o memorando nesses casos também, e é muito comum, a gente faz bastante aqui na Safe para os nossos clientes, porque é uma forma de você resguardar minimamente ali os direitos das partes envolvidas e garantir que não vai haver ruídos e conflitos que venham a prejudicar o projeto. O grande propósito do memorando de entendimentos, do acordo de sócios, desses documentos iniciais e societários é proteger a longevidade da iniciativa, a longevidade da empresa. Se você não tem esses documentos, caso você tenha algum problema, vai ficar muito mais difícil garantir que aquilo não gere danos e repercussão para o seu negócio. Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor para vocês. Falei um pouquinho sobre o memorando, falei por que ele tem data de validade. Se você quer que a nossa equipe cuide disso para você, faça um memorando para você, faça um acordo de sócio para você, conte com a gente. Nossa equipe é especializada nisso. Temos advogados aqui com mais de 10 anos de experiência em direito societário que vão te ajudar a garantir as melhores práticas de mercado no seu negócio, no seu acordo de sócio,
para que você possa crescer com tranquilidade, sabendo que a sua empresa está bem ajustada com bases sólidas. Conte com a gente, não se esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Até lá!